Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra, depois do interregno de uma semana, com o embaixador Francisco Seixas da Costa, como sempre, a quem pergunto, embaixador, como é que tem visto a evolução desta questão das tarifas, patrocinadas pela Casa Branca, sendo que uma semana é uma eternidade, aconteceram, montões de coisas nesta matéria. Como é que vê, a saída possível? Numa altura para toda esta confusão, nomeadamente para a União Europeia, numa altura em que se sabe que o presidente dos Estados Unidos priorizou um encontro com a primeira-ministra italiana e continua a ignorar olimpicamente a senhora von der Leyen. É verdade, é muito difícil neste vai e vem e nestes altos e baixos que as últimas semanas têm vindo a marcar a atitude americana. É muito difícil nós estabilizarmos quase o raciocínio relativamente à atitude de Trump. Isto por uma razão muito simples, é porque aparentemente não há uma linha lógica, eh, enfim, para além dos factos, mas não há nenhuma linha lógica que nos possa fazer pronunciar uma qualquer linearidade nesta atitude. A sensação que existe desde o primeiro momento é o seguinte: Trump tentou cumprir aquilo que era a sua agenda programática, que era no sentido de dizer os Estados Unidos têm déficits de natureza comercial com muitos países do mundo e por isso mesmo vão impor tarifas aduaneiras, direitos aduaneiros muito fortes a vários países. E começou com vários modelos de regras comuns a vários países e depois foi variando ao longo do tempo, fez moratórias em relação a alguns casos, manteve umas tarifas em relação a outros, procurou que muitos países tentassem, pela sua fragilidade negocial, vir a boas com os Estados Unidos e, portanto, tentarem eles próprios acomodarem-se às tarifas dos Estados Unidos. Em última ratio, acabou por prejudicar, eu diria mais, aquele que é, digamos, o seu grande adversário no plano da concorrência internacional de poderes económicos, que é a China. A China não se assustou. Curiosamente, tem uma economia provavelmente menos dependente, eu diria, até de um certo escrutínio democrático, e, portanto, acabou por ter uma atitude de retaliação quantitativamente muito forte, o que tornou, a certa altura, quase impossível a exportação de produtos chineses para os Estados Unidos e vice-versa, e, portanto, de repente há-se uma espécie de um bloqueio entre duas entidades, Estados Unidos e China, que entre si tinham uma percentagem muito importante do comércio mundial. Notou-se que a certa altura houve da parte de Trump, e isto é parte interessante porque tem a ver com a política interna, um recuo relativamente a determinados produtos que seriam importantes para os Estados Unidos, nomeadamente computadores, smartphones e algumas tecnologias de natureza eletrónica que eram absolutamente essenciais para os Estados Unidos, que são feitos na China, mas de que os Estados Unidos dependem, e do qual dependem essencialmente aquilo que são alguns dos grandes apoiantes de Trump e financiadores da própria campanha de Trump. Portanto, há este recuo, este vai e vem. De todo modo, os chineses também tomaram uma decisão que pode ser relevante, que é proibir a exportação para os Estados Unidos de materiais sensíveis, nomeadamente ao nível de metais raros que são absolutamente essenciais para o fabrico de alguns componentes eletrónicos. E estamos, portanto, numa geometria variável em função dos vários países e em função da força relativa dos vários países. A Comissão Europeia, a União Europeia, através da Comissão, que, como é sabido, tem o monopólio, digamos, da decisão, mas que naturalmente depende da vontade do Conselho de Ministros, e já vamos à questão Meloni. A Comissão Europeia teve uma atitude, digamos, com alguma serenidade, isto é, não fez uma retaliação, uma retorção imediata ao nível das medidas, mas foi modulando a sua posição e manteve-se aberta a negociar. E o que é curioso é que, apesar de tudo, os Estados Unidos aceitaram encontrar-se com o comissário para as questões económicas, que foi aos Estados Unidos e falou com os americanos, e não há ainda conclusões muito claras. O porta-voz da Comissão diz que a bola está do lado dos americanos,
sobre se há aqui alguma acomodação. A noção é esta, quer dizer, esta não é uma questão que tenha que ser vista puramente no plano político, tem que ser vista no plano dos interesses. E obviamente que a Comissão Europeia, independentemente de não poder acomodar, digamos, atitudes americanas completamente unilaterais e violentas, tem que, na sua resposta, fazer uma modulação que permita ao mesmo tempo garantir, e este é um ponto, na minha opinião, importante, garantir que aquele que é um dos mercados de exportação mais importantes da União Europeia, apesar de tudo, se mantém. E, portanto, diz-se, mas não podemos baixar-nos aos americanos. A questão é que nós temos que ter em conta que estamos a falar de interesses, estamos a falar de interesses, estamos a falar de entidades, atores económicos europeus que têm interesses fortes, que representam na Europa empregos de milhões de pessoas, e portanto tem que haver aqui, para além da política, tem que haver aqui alguma racionalidade e até alguma capacidade de acomodação das coisas. Diz-se, mas com Trump não pode ser assim. Pois, se calhar pode, isto é, nós, apesar de tudo, temos que, que ver em relação, em termos de atitude política, de atitude económica, em termos das medidas que vamos propor, alguma razoabilidade, independentemente da posição de Trump não ser razoável. Volto a dizer, estamos a falar de interesses, estamos a falar de companhias, estamos a falar de empregos de milhões de pessoas e, portanto, não podemos, por uma atitude retaliatória de natureza política, pura e simplesmente dizer subimos a 200 ou subimos a 50 ou subimos... Quer dizer, estas coisas têm que ser medidas e, mais do que isso, têm que ser medidas de acordo com a sensibilidade das várias posições. E temos que perceber também outra coisa, é que nós temos na nossa mão um fator com que jogamos, que é a questão dos serviços. Trump está a jogar, pura e simplesmente no comércio de produtos, de mercadorias, mas muito daquilo que é a relação entre os Estados Unidos e a Europa é no campo dos serviços, e nos serviços a Europa ainda tem uma cartada a dizer, e portanto há aqui um jogo complicado. Agora, uma coisa é clara, Trump teve que voltar atrás em algumas medidas, ele dirá, e os seus apoiantes dirão, não, isso já estava planeado, a ideia era esta. Não estava, aparentemente. Claramente não estava. A queda dos mercados e a maneira como muita gente perdeu dinheiro e muitos milhares de pessoas perderam muito dinheiro, se calhar outros ganharam porque compraram na baixa depois e sabiam à partida que Trump ia reverter as posições, não sabemos. Agora, o que nós estamos a ver é um vai e vem que, apesar de tudo, denuncia uma estratégia um pouco errática por parte dos Estados Unidos. Ou mesmo a falta dela, suponho. Mas voltemos então à questão de Giorgia Meloni, embaixador. Meloni vai aos Estados Unidos tentando, digamos, jogar não tanto para a sua posição nacional, isto é, obviamente que vai tentar mostrar a sua proximidade de natureza ideológica com os Estados Unidos, se é que isso é um brasão que se pode ter, mas vai tentar ser, digamos, a voz europeia com quem Trump fala. Embaixador, está a antecipar que Meloni será a próxima presidente da Comissão? Não, estamos muito. As coisas. A Comissão começou agora, António. Exatamente. São 5 anos, sabe-se lá onde é que estará a Meloni daqui a 5 anos, e portanto é muito difícil isso. Agora, Bart que é Figueira verdade. cá estará para saber onde ela anda daqui por 5 anos. Exatamente o próprio Trump pode estar a algures. E agora, o que está a acontecer é que Meloni está a procurar fazer um bocadinho a exemplo do que fez, do que tentou fazer Keir Starmer, o primeiro-ministro britânico, ou até Emmanuel Macron, tentar jogar a possibilidade, a relação que ainda tem em termos de diálogo, até se calhar para moderar a posição americana. Agora, há uma coisa que é muito importante e que é importante que quem nos está a ouvir saiba. A Itália não pode ter um tratamento preferencial no quadro das relações externas de natureza comercial da União Europeia. Isto é, poderá ser que Trump diga ficam fora as massas e alguns vinhos italianos. Isso, obviamente, que se ele disser isso especificamente, obviamente que a Comissão Europeia não vai dizer que não, mas a Itália não pode solidarizar-se da posição global de natureza comercial que a União Europeia tem. Muito bem, obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema. Até lá.
Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra, desta vez para lhe pedir, embaixador, que comente aquilo que têm sido as últimas conflituosas semanas na Turquia, numa altura em que o presidente Erdogan dá ares de que quer cada vez mais cimentar o poder que tem no país fazendo regressar a Turquia a uma situação de confronto interno, sendo que provavelmente este confronto interno acabará por ter proporções do ponto de vista externo. Como é que tem seguido mais esta sucessão de episódios na Turquia, embaixador? A Turquia não tem neste momento, Erdogan não tem neste momento que se preocupar muito com aquilo que fez sempre parte enfim, das relações públicas da Turquia, que era a necessidade de se mostrar um país tendencialmente democrático. Tendo em atenção aquilo que hoje em dia, o estado em que o mundo está, em particular a atitude americana, Erdogan pode perfeitamente manter uma atitude autocrática e tomar medidas que apontem no sentido dessa mesma atitude autocrática, eh, proto-ditatorial, de certa maneira, abafar aquilo que são as vozes democráticas. Nós temos que perceber que o AKP, que é o partido de Erdogan, que está no poder consecutivamente desde há 20 e tal anos, é um partido dominante na sociedade turca e notou-se nas últimas eleições que os partidos da oposição não são capazes de o derrubar, independentemente depois de pôr a dúvida sobre se as eleições são corretas ou incorretas. Nós sabemos que neste tipo de países há sempre margens para isto. Mas a prova provada foi que esta última atitude de Erdogan, que foi uma ação de natureza judicial que levou à cadeia aquele que seria potencialmente o candidato à sua sucessão numas eleições presidenciais, que era o presidente da Câmara de Istambul. Istambul? Essa atitude não teve, por exemplo, digamos, uma reação pública da parte dos outros partidos da oposição. Houve grandes manifestações de rua, aliás, já há muito tempo que não havia manifestações de rua com a dimensão que tiveram, em particular em Istambul, mas também em Esmirna, e essas manifestações mostram que há algum acossamento do poder. De todo modo, Erdogan conseguiu prender este principal adversário. Não foi só ele, também vale a pena também dizer, foram vários líderes locais que foram presos numa ação anticorrupção e anti-branqueamento de capitais, e neste caso de específico também antiterrorismo. As coisas são complicadas no plano judicial na Turquia, e são tão complicadas que apontam para que o eventual processo a este líder, que se chama Ekrem Imamoglu, pode demorar muito tempo, e a justiça pode tê-lo preso muito tempo. E não parece que haja uma pressão internacional que o vá pôr na rua, tendo em atenção que outros líderes locais, como eu disse, foram também presos numa operação de natureza global. Mas isto significa, portanto, que a Turquia está num processo interno de propensão autoritária. Mas a Turquia é hoje um elemento absolutamente, nós temos focado isto aqui várias vezes, a Turquia é um elemento absolutamente essencial para um processo de estabilização em várias zonas. A Turquia aparece como uma plataforma para a própria negociação relativamente à Ucrânia e à Rússia. A Turquia tem um papel cada vez mais determinante na Síria, vale a pena dizê-lo, em competição com Israel. A Turquia está, eu diria que é o poder exterior mais próximo da nova liderança síria, e mais do que isso ajudou, por exemplo, na transição desta guerra civil que veio ao de cima nos últimos meses. Ajudou, por exemplo, ajudou os russos a saírem em situações complicadas. A Turquia tem um papel, como é sabido, de uma interlocução com o Irão,
para além da Turquia ter uma interlocução com a África, etc. É um país muito importante. É um país que o Ocidente é um membro da NATO, volto a, dizer, a lembrar, independentemente de ser um membro, digamos, um pouco heterodoxo dentro da NATO, dado que comprava equipamento militar aos russos, já deu sinais de que quer continuar a comprar equipamento militar aos Estados Unidos, agora já não quer F-16, quer F-35, provavelmente todas as reticências que havia no passado para dar F-35 ou mesmo os F-16 à Turquia vão desaparecer com Trump, e se a Turquia for útil a Trump, pode ter um papel fundamental, em particular num lugar onde os Estados Unidos gostariam que houvesse digamos, um desequilíbrio de forças, que é o Mar Negro. E, portanto, estamos aqui com um país que tem uma crise política interna que, na minha opinião, Erdogan, que está no poder há muito tempo e que não tenciona sair dele, vai conseguir gerir, até, volto a dizer, pelo meio das divisões que existem dentro da oposição. Apesar de ser viver-se um clima político muito tenso dentro da Turquia. Mas a Turquia, uma coisa, e volto ao que disse no início, a Turquia não tem que se preocupar muito pela circunstância de hoje afastar-se das linhas democráticas que no passado eram, digamos, um impedimento à sua credibilização internacional. Por outro lado, a Turquia é também um poderoso produtor de armamento, o que, eventualmente, pergunto-lhe, embaixador, se acha razoável esta opinião, o que eventualmente poderá impedir a União Europeia de ser mais assertiva relativamente a mais este percalço antidemocrático, uma vez que, e principalmente se a União Europeia quiser afastar-se um pouco do mercado, de armas norte-americano, terá que olhar para o mercado turco. Não sei se o mercado turco, António, em matéria de sofisticação, consegue, digamos, ser tão importante quanto isso face aos europeus. O mercado turco foi importante logo no início da guerra, aliás, pelo fornecimento de drones, já não sei eu falar muito disso, mas drones à Ucrânia. Foi muito importante no fornecimento, por exemplo, de drones ao Azerbaijão na guerra contra a Arménia, mas não sei se a sofisticação da produção militar turca, não sou competente nessa matéria, pode interessar à União Europeia. Muito bem. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o último tema. Até lá. Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra, desta vez para ficarmos em geografias mais próximas, para lhe perguntar, embaixador, como é que viu o acordo conseguido entre os conservadores democratas cristãos alemães e os social-democratas para o próximo governo, sendo certo que, vou dizer isto desta forma, o governo parece ter uma propensão mais internacionalista, uma vez que nas suas primeiras apresentações, ou na primeira, desde logo pelo futuro chanceler, disse que era também, de alguma forma, um governo para a Europa, ou seja, para fazer com que a Europa possa voltar a contar com o motor económico que há décadas pertence à Alemanha. Como é que viu tudo isto, embaixador? Este acordo, a Alemanha vive, como é sabido, desde sempre em acordos parlamentares para viabilizar governos. A Alemanha não tem governos monocolores portanto, há sempre coligações. E esta coligação é a coligação chamada coligação do Bloco Central, porque é entre o Partido Conservador, a CDU, com a sua ala bávara, a CSU, e o Partido Social Democrata, que esteve no poder até agora, aliado aos verdes e aos liberais. O Partido Social Democrata nestas eleições teve apenas 16,4%, a CDU teve 28,5%. Estes dois partidos conseguem uma maioria, conseguem estabilizar um programa de governo em 144 páginas, talvez não tão sólido quanto a governação anterior teve no início. Já começa a haver algumas fissuras na leitura do próprio programa. Porquê? Porque Franz Merz, que é um líder que está com uma expectativa
muito elevada dentro do mundo ocidental. Há neste momento uma atitude muito positiva face a Franz Merz. Franz Merz, vale a pena lembrá-lo, era alguém que Angela Merkel manteve sempre no congelador durante vários anos e que agora emergiu dentro do Partido Cristão Democrata como, digamos, uma figura de relevo. Depois de Merkel, o líder que lhe sucedeu não foi capaz de retomar a posição da CDU no poder, e Merz, que no período de Merkel foi para os negócios, era administrador e ganhou imenso dinheiro, e bem na BlackRock, na companhia de fundos internacionais BlackRock, aparece agora, até pelo seu discurso, digamos, de sublinhar o novo papel da Europa, como o António disse, o novo papel da Alemanha na Europa, aparece como uma esperança, digamos, para uma nova Alemanha. Vale a pena dizer que Olaf Scholz nunca foi verdadeiramente um líder que o mundo visse como uma força política e com uma capacidade à altura da Alemanha. Vamos ver se Merz, que ainda não está testado e que chegará a primeiro-ministro no dia 6 de maio, conseguirá formar um governo com uma capacidade para se afirmar e para garantir esse poder europeu, em particular para garantir talvez um poder paralelo ou cumulativo com o de Emmanuel Macron em França, no sentido de recriar, se possível, o famoso eixo franco-alemão, que no passado foi um dos elementos essenciais do funcionamento da Europa. Mas, digamos que era uma Europa diferente, era uma Europa em paz, a Europa em guerra é uma Europa diversa. Vamos ver qual será o discurso de Merz, mas já começou, como eu estava a dizer, a haver começaram-se a notar algumas fissuras, porque dentro do Partido Social Democrata começou a haver uma tentação, ainda a montante da formação do governo, de apontar para algumas medidas de redução de impostos, e Merz já veio dizer que o programa diz que poderá haver redução de impostos desde que as condições de natureza financeira assim o permitam. Portanto, fica aqui uma relativização de tudo isso. E agora vai-se ver como é que vai ser construído o governo, que postos é que terá o SPD, que postos é que terá a CSU, a ala mais conservadora, vai ter aparentemente o Ministério do Interior, que é um ministério importante, tendo em atenção as questões de natureza securitária. Provavelmente alguns membros do governo anterior passarão para o atual, nomeadamente aqueles que têm a ver com o SPD, com o Partido Social Democrata. O mais relevante será Boris Pistorius, que é o Ministro da Defesa, que a certa altura tinha aparecido, foi uma surpresa, aliás, o seu surgimento dentro do Partido Social Democrata como uma figura com algum peso e com uma voz interessante naquilo que foi a política interna alemã. E depois há várias figuras que são nomes praticamente desconhecidos para nós, mas são figuras que fizeram o seu percurso na oposição, nomeadamente em Landers, em poderes regionais, e que agora vão aparecer e que se vão mostrar. Neste momento, a questão está em saber se o Partido Social Democrata consegue um discurso comum. Tem havido, volto a dizer, vozes um pouco contraditórias, quer a atual liderança, quer a juventude do Partido Social Democrata, que acha que o Partido Social Democrata foi longe demais nas concessões que fez à CDU em matéria de imigração. Também é a tradição da juventude, permita-me que interrompa, embaixador, é a tradição da juventude social-democrata ter sempre pequenos quiproquós com os mais velhos. Sim, isso acontece muito e normalmente até mais à esquerda, digamos, algumas Exatamente. posições mais à esquerda em vários países, isso acontece, até aqui em Portugal, isso às vezes acontece, não é o caso, julgo, atualmente. Mas veremos o que é que... uma coisa importante, Franz Merz garantiu desde já uma expectativa positiva em relação à sua prestação.
as vozes que se ouvem, a maneira como as pessoas se pronunciam sobre ele e estão à espera da sua chegada, é positiva. Veremos agora como é que ele constrói essa posição, nomeadamente na relação com a Comissão Europeia. Vale a pena lembrar que a dirigente da Comissão Europeia é uma antiga Ministra da Defesa da CDU, e, portanto, tudo isto significa também que a Alemanha está, digamos, com um poder potencial muito forte dentro da União Europeia. Por outro lado, a Alemanha está, isto é, mas vale a pena lembrá-lo, está num processo de reconversão interna em matéria de política de defesa, tendo em atenção aquilo que foi interiorizado como sendo uma ameaça por parte da Rússia e de uma potencial evolução nesta espécie de orfandade em que os Estados Unidos deixaram cair a Europa. E Trump, em particular, veio acentuar esse sentimento. E, portanto, digamos que há uma grande expectativa positiva. Vamos ver o que é que Merz vai dizer, vamos ver como é que ele se vai articular com os outros líderes europeus e vamos ver se a Alemanha consegue escapar a um ponto que Merz já anunciou, que é a possibilidade de um regresso a uma recessão, isto é, Merz foi muito claro e muito enfático no sentido de dizer que perante a atual guerra tarifária que os Estados Unidos introduziram, muito provavelmente isso vai ter impactos na economia alemã e isso poderá levar a situações graves no próprio funcionamento da economia alemã, com eventual regresso à recessão. Veremos. De qualquer forma, a expectativa é muito positiva face a este governo e agora resta saber quem são as personalidades que vão dar a cara por ele. A primeira, não sei se será a primeira vez, mas será com certeza uma das primeiras vezes que o chanceler alemão vai ter uma prestação exterior à União Europeia, será em Haia com a Cimeira da NATO. Consegue antecipar, embaixador, aquilo que poderá vir a ser a posição do novo chanceler alemão, numa altura em que a questão da NATO está em cima da mesa, não com certeza pelas melhores razões, e sabendo nós que as primeiras palavras de Merz relativamente à aliança não foram propriamente muito simpáticas. António, a Cimeira da NATO, eu não quero fazer, digamos, uma caricatura fácil, mas é uma espécie de um velório. Quer dizer, portanto, nós temos que perceber o seguinte: nós, neste momento, estamos a falar de uma realidade NATO que é muito diferente daquela que tínhamos há uns meses atrás, e hoje em dia falar da NATO significa aquele exercício extraordinário que nós vimos Mark Rutte, o novo secretário-geral da NATO, fazer quando, na visita que fez à Ucrânia, em que por um lado elogia Trump, em que por outro lado ataca a Rússia, em que por outro lado cria uma sensação de que a NATO está e não está. Quer dizer, deve ser uma situação extremamente difícil, porque a NATO, na realidade, está suspensa naquilo que é o automatismo da sua reação potencial face a uma agressão, porque nós sabemos que Trump não dá nenhumas garantias nesse sentido. Portanto, há duas NATOs, há uma NATO europeia, que é uma NATO que sozinha não pode fazer nada, ou pode fazer pouco, e há uns Estados Unidos, que são o elemento central da NATO, que tem o comando da NATO, e que agora até anunciam, há um documento no Washington Post que se diz que Trump poderia anunciar uma quebra do financiamento à NATO, isto é, uma quebra do seu empenhamento de natureza militar dentro da NATO e também às Nações Unidas, vale a pena lembrá-lo, e este documento é de há 2 dias, e portanto pode haver aqui um desengajamento americano na NATO, no sentido de dizer aos europeus que tratem da sua segurança, porque nós temos mais onde gastar dinheiro e temos mais preocupações do que ser pura e simplesmente os protetores de uma ordem europeia que, pelos vistos, até nos é desfavorável do ponto de vista económico. Esta é, digamos, a narrativa americana. E por isso mesmo, eu acho que o discurso de Friedrich de Merz vai ser um discurso, eu diria, politicamente correto, mas vai dar o tom de um grande poder europeu, que é a Alemanha, e cuja voz é sempre importante de ouvir.
E por outro lado também nós temos visto nas últimas semanas a Europa a mexer-se, não só a Europa da União Europeia, mas também o Reino Unido, nesta relação entre Macron e Keir Starmer. Muito provavelmente Merz vai aparecer no meio disto e vai colocar-se no meio deste processo. Não vai deixar que o futuro da Europa seja decidido entre Paris e Londres. Vai colocar Berlim no centro. Em que medida, com que discurso? Isso é muito importante. Também, por outro lado, também temos que olhar para o discurso que nos vem da Polónia, onde aliás o primeiro-ministro teve uma declaração extraordinária há 48 horas que as pessoas não deram bem conta, no sentido de dizer que o apoio que é dado à Ucrânia é também dado no sentido da garantia futura da Polónia de poder ter vantagens económicas tiradas desse apoio dado à Ucrânia. Se isto não é muito parecido com um discurso que a gente ouviu por parte do Washington nas últimas semanas, não sei o que é que será. Uma questão a que teremos com certeza que voltar. Obrigado, embaixador. O programa fica hoje por aqui. Continuem a acompanhar a sua sequência histórica nos sites do Jornal Económico. Obrigado e até para a semana.